Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você dobrar o seu dinheiro em até 90 dias e, melhor de tudo, com segurança, tá bom? Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é o que o controle das suas finanças tem a ver com investimentos, certo? Então, o que o controle das suas finanças tem a ver com investimento. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube nesse momento, então se você está no Instagram, vai para o YouTube que por lá você consegue visualizar melhor, inclusive se eu for compartilhar algum material com vocês também. Tá legal? Dito isso, o que não é controlar as finanças, né? Indo direto ao ponto, o que não é controlar as finanças é você não saber aonde está o seu dinheiro. E se você não sabe onde está o seu dinheiro, se você não sabe aonde ele está aplicado, quanto ele está rendendo, né? E quando eu digo onde ele está, não quer dizer que você sabe, ah não, ele está no fundo tal do banco. Eu sei onde ele está, certo? Mas você sabe quanto ele está rendendo? Você sabe quais as taxas que você está pagando? Então, se você não sabe controlar suas finanças, você não tem como render mais. Por isso que é importante primeiro você dominar as finanças, para depois você saber investir e aplicar aquele dinheiro, tá legal? E o que é, e nessa parte de não controlar as finanças, eu tenho exemplos de alunos, por exemplo, que eles tinham dívidas, certo? E acabaram com as dívidas deles e começaram a investir em menos de 40 dias. Como isso é possível? Foi porque eles ganharam uma fortuna de repente? Não, porque eles simplesmente perceberam que parte do dinheiro deles estava em passivos, ou seja, era um dinheiro que estava sendo, se tornavam gastos ao longo do tempo. E aí eles tiraram o dinheiro desses passivos e colocaram em ativos, né? Primeiro tudo pagaram suas dívidas e depois colocaram em ativos para gerar nova renda para eles, tá bom? Então isso vocês vão aprender como fazer hoje também. E já o que é o contrário disso, o que é controlar as finanças, é você saber exatamente onde está seu dinheiro, quanto ele está rendendo, como fazer para ele render mais, como dominar os seus gastos, como fazer seu dinheiro, colocar ele no local onde ele possa render mais e principalmente tirar ele de um local onde ele esteja rendendo menos, tá bom? Então isso é muito importante para você fazer antes de você começar a investir, tá legal? Então, dito isso, por que o controle das suas finanças é importante, é crucial para que você potencialize seus investimentos e aumente a sua chance de fazer o 2x90. E o que é 2x90? É você justamente duplicar o seu dinheiro em menos de 90 dias. Então, eu já falei de uma aluna que ela tinha dívidas e ela parou de ter dívidas, acabou de ter dívidas para ter 30 mil reais investidos. E a meta dela é chegar no final do ano com 60 mil reais investidos. Ou seja, ela foi de estar negativada, né, estar devendo dinheiro, para quitar suas dívidas e depois começar a investir tudo isso em menos de 90 dias, certo? Especificamente em menos de 40 dias no caso dela. Yuri, ela é exceção à regra? Não. Tem outros alunos que nunca conseguiram juntar mais de 40 mil reais e em menos de 90 dias, né, depois de aprender a dominar o dinheiro, aprender as finanças, eles já tinham mais de 100 mil reais, certo? Então, isso não é uma coisa rara. O importante que você tem que saber é como dominar o dinheiro, como o dinheiro funciona, quais são as regras do jogo do dinheiro. E quando a gente fala de regras do jogo, a gente está falando de taxas dos seus investimentos, a gente está falando de juros do seu investimento, quanto é que ele está rendendo. A gente está falando daquele gasto que você teve, que você parcelou uma compra, ao invés de pagar à vista. E sem se atentar, você começou a pagar juros daquele parcelamento e era dinheiro que poderia estar rendendo mais. Então pense o seguinte, é melhor você fazer um investimento bom que esteja rendendo 10% ao mês, ou você se livrar de um parcelamento, um financiamento, ou acabar mesmo com um investimento que você faça que esteja tirando, por exemplo, 15% ao mês ou 20% ao mês. É muito melhor você primeiro se livrar desse parcelamento ou desse financiamento que você está fazendo antes de começar a investir, certo? Porque você dificilmente vai ter um investimento que renda muito mais do que aquela dívida que você tem ou aquele parcelamento que você fez sem se atentar que você podia ter pago à vista, por exemplo, e ter economizado 15%, 20%, às vezes muito mais do que isso, em juros, tá legal? Então, um exemplo de alguém que fez o 2x90, né, que duplicou o dinheiro em menos de 90 dias. Como eu já falei, teve esse aluno que ele nunca conseguiu juntar mais de 40 mil reais. E ele ganhava bem, né, era uma pessoa que ganhava bem, tinha uma boa renda, concursado público, tinha uma renda estável, recebia uma certa quantidade, que é mais do que o dobro da média salarial brasileira, né? Então ele recebia ali mais ou menos 4 mil, 5 mil reais e ele nunca conseguiu juntar mais do que 40. Por que ele nunca conseguiu juntar? Porque ele simplesmente gastava o dinheiro dele, seja comprando alguma coisa que ele não precisava, seja parcelando um carro, por exemplo, né, fazendo financiamento de um carro e vários outros gastos e passivos que ele adquiria com o tempo. Conforme ele aprendeu isso, conforme ele aprendeu a diferença de ativos e passivos, ele se livrou dos passivos que ele tinha, ou seja, dos investimentos ruins que ele fazia e de financiamentos que ele fazia também, e começou a colocar o dinheiro para trabalhar para ele, começou a colocar o dinheiro para render. Então o primeiro passo foi se livrar
de um passivo que ele tinha, que ele não precisava. Ele percebeu que ele não precisava do carro dele. Então, o carro dele que tirava ali por mês uma quantidade alta do salário dele, ele se desfez desse carro, porque ele percebeu que não precisava dele, né? Já que ele mora perto do trabalho. E aí começou a andar a pé para o trabalho. E vez em quando ele sente necessidade, ele anda de Uber para o trabalho. Então, só em fazer isso, ele economizou ele conseguiu, né, se livrar desse passivo e juntar dinheiro suficiente para investir mais de 100 mil reais poucos meses depois de ter aprendido a diferença, né, essa diferença entre ativos e passivos. E olha só que é importante. Essa pessoa, ela não é como se ela estivesse recebendo mais dinheiro. Ela só aprendeu o que fazer com o dinheiro que ela já recebia. Então ela recebia 4 mil reais antes e continuou recebendo 4 mil reais depois. A diferença foi que quando ela aprendeu o que fazer com o dinheiro dela, ela começou a colocar o dinheiro para trabalhar para ela, ao invés de gastar ele com passivos, como é o caso do carro, por exemplo. Quando você compra um carro, você não paga só o carro. Você vai pagar gasolina, você vai pagar IPVA, você vai pagar manutenção, seguro, né? Então todos esses outros gastos, além de defasagem também do carro, então todos esses gastos que você tem quando você compra um passivo, você aprende que, caramba, peraí, por que eu comprei aquele passivo? Só porque todo mundo tem? Por que eu comprei aquele carro? Só porque todo mundo falou que era para eu ter um carro, para eu ter um status social, para eu ter uma importância, né? Então quando você percebe isso, que você não tem necessidade daquele passivo, você se livra de passivos e começa a buscar ativos, que são ações, fundos imobiliários, ETFs e outros ativos, sejam eles de investimento ou não, que te gerem renda passiva. Tá legal? Então, e se você não tem o controle, o que acontece? Se você não tem o controle das suas finanças, o que acontece? Você vai acabar gastando dinheiro todos os meses com gastos que surgem dos passivos. Então, quando você financia uma casa, quando você financia um carro, sem o planejamento necessário e sem dar uma boa entrada, no caso, né, você vai pagar juros altíssimos, podendo correr o risco de pagar até 2 carros e só receber um. Então, se você só faz isso, passa a sua vida adquirindo novos passivos, recebe dinheiro, adquire novos passivos com esse dinheiro, o que você está fazendo na prática? Você está colocando o dinheiro para trabalhar contra você. Você vai acabar pagando juros, certo? E você nunca vai conseguir acumular o patrimônio que você deseja. Você nunca vai conseguir alcançar a liberdade financeira que você deseja, né? Então, você vai estar sempre endividado, sempre, muitas vezes, com bens que você não precisa, e você nunca vai ter o controle financeiro, você nunca vai conseguir fazer o seu 2x90, ou seja, você nunca vai conseguir duplicar o seu dinheiro em menos de 90 dias na situação que você está hoje, tá legal? E existe alguma situação em que o controle financeiro não é bom, em que você dominar o dinheiro não é bom? Não existe, mas às vezes as pessoas confundem controle financeiro com ser miserável, né? Como assim o ser miserável? É a pessoa que quer economizar demais e não percebe que ela está tirando dinheiro de onde ela não deveria tirar. Então, por exemplo, a pessoa quer começar a separar dinheiro, quer começar a poupar dinheiro, quer começar a gastar melhor e ela começa a cortar em coisas que ela não deveria cortar. Como, por exemplo, corta do lazer dela, que é o Netflix. Então, a mensalidade que ela paga no Netflix, por exemplo, é irrelevante em comparação com o passivo que ela possa ter adquirido, como, por exemplo, financiar um carro. Então, os juros que ela paga de financiamento de carro é muito maior, é um gasto muito maior todo mês, certo? Além de manutenção, seguro, imposto, muito maior do que aquele gasto menor. Então, o primeiro passo, quando a pessoa vai começar a gastar melhor, é fazer uma análise de 80-20. O que é 80-20? É o princípio de 80-20 de Pareto, né? Também conhecido como princípio de Pareto, onde você vê 20% dos seus gastos que representam 20% das coisas que você gasta que representam 80% dos seus gastos, certo? Então, boa noite ao pessoal que está chegando aí pelo YouTube, e quem está no Instagram, vai para o YouTube, que por lá está ainda melhor, tá bom? Então vamos lá, quando você aprende o que é o conceito de 80-20, é o conceito de você perceber que 20% das coisas que você gasta ao longo do mês representam mais ou menos 80% de todos os seus gastos, tá bom? Então esse é o princípio que se aplica a várias coisas. Por exemplo, se você se você pegar na faculdade, um grupo de 20% das pessoas mais inteligentes tem cerca de 80% das maiores notas, digamos assim, né? Tem 80% do somatório de notas. Se você pegar 20% das pessoas mais ricas do mundo, elas já têm mais do que 80% de toda a riqueza mundial. Então esse é o princípio que foi enxergado pelo cientista Pareto, que ele percebeu que realmente na natureza, na humanidade, pouquíssimas das coisas representam a maior parte dos resultados. Isso se aplica às finanças, se aplica aos nossos gastos também. Então 20% das coisas que você gasta representam 80% dos seus gastos, certo? Isso é uma média, pode ser 70, pode ser 90, por aí vai, mas é uma média de 20 e 80. Em outras palavras, se você quer cortar os gastos para poder juntar mais dinheiro, aumentar seu patrimônio e investir mais, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar:
quais são as poucas coisas que eu gasto todos os meses que são responsáveis pelos maiores gastos que eu tenho. Então, se, por exemplo, o seu maior gasto hoje é com o financiamento de um carro, é com juros que você paga do financiamento do carro, então esse é o primeiro ponto que você deve pensar, como é que eu faço para reduzir isso aqui, certo? Então, você pega outros gastos, por exemplo, financiamento de uma casa. Você financia uma casa em 30 anos sem olhar quanto é que você vai pagar de juros, sem fazer uma conta de quanto são os juros daquele financiamento. Muitas vezes você vai pagar 2 ou 3 casas, certo? Nesse financiamento que você faz. Então, o primeiro ponto é perceber qual é o seu 80-20 dos gastos, tá bom? Depois disso, você faz o quê? Você procura reduzir eles, porque muito mais vale você reduzir, por exemplo, 10% de um gasto que é muito alto, seu, do que você reduzir 50% de um gasto que é muito baixo. Por exemplo, é muito melhor você não comprar um carro que você não precisa e gastar uma fortuna com financiamento, manutenção, gasolina. Isso vai economizar muito mais dinheiro para você no longo prazo do que você, por exemplo, cortar o Netflix e economizar R$ 30 por mês, que vai fazer muito pouca falta para você na sua jornada para poder duplicar o seu patrimônio, tá bom? Por último, como controlar o seu dinheiro? Como controlar o seu dinheiro para você poder fazer o seu 2x90, ou seja, você duplicar o seu dinheiro em menos de 90 dias. Para você controlar o seu dinheiro, o primeiro passo é você se pagar primeiro, né? A gente já falou do ponto que é muito importante, que é você saber aonde estão seus gastos. Mas o segundo ponto é você se pagar primeiro. O que significa se pagar primeiro? É você separar todo mês parte do seu dinheiro para poder investir. Então imagina aquele aluno que eu falei o exemplo, né? Ele nunca conseguiu juntar ali mais de R$ 40 mil. Qual foi uma das primeiras coisas que ele fez? Ele percebeu, peraí, eu ganho 4 mil e eu não preciso gastar os 4 mil no mesmo mês. A maioria das pessoas acaba gastando no mesmo mês o valor que elas recebem. Então ela recebe, por exemplo, 2 mil, ela gasta 2 mil. Aí ela recebe um aumento, passa a ganhar 3 mil. O que ela faz? Ela sobe os gastos dela e começa a gastar 3 mil também. Aí ela ganha 4 agora. O que ela faz? Ela começa a gastar os 4. Ela ganha 10 e ela gasta os 10. Às vezes gasta 11, gasta 12, né? Faz parcelamento, financia e acaba gastando mais do que ela recebe. E essa pessoa dificilmente vai alcançar a liberdade financeira dela, dificilmente vai duplicar o patrimônio dela em menos de 90 dias, certo? Vai fazer o 2x90. Já, se a pessoa ela se atenta a isso e ela percebe, como foi o caso desse aluno, por exemplo, que ele ganhava 4 mil por mês e ele começou a separar 2 mil por mês, ele recebia 4, separava 2 para investir e os outros 2 ele gastava sem preocupação. Por quê? Porque ele já separou aqueles R$ 2 mil iniciais para investir em ações, em fundos imobiliários, em ETF, em ativos que gerem renda passiva para ele, em ativos que aumentem o patrimônio dele, em ativos que no mês seguinte vão distribuir para ele parte do lucro de empresas e de fundos imobiliários que vai cair na conta dele e vai aumentar a renda ativa dele, certo? Vai aumentar a renda que ele recebe. Então no mês seguinte, ao invés de 4 mil, ele vai ganhar, por exemplo, 4.100, no mês seguinte 4.200 e por aí vai. Por que isso? Porque ele está investindo em ativos que geram renda passiva e que aumentam o patrimônio e a renda que ele recebe todos os meses, certo? Então, quem aprende isso, quem aprende a dominar o dinheiro dessa maneira, de separar parte do dinheiro, de investir, de se pagar primeiro, essa pessoa tem muito mais chance de fazer o 2x90, né? Ou seja, duplicar o dinheiro dela em menos de 90 dias, tá legal? Então, primeiro ponto, veja seu 80-20 dos gastos, veja onde é que você está gastando dinheiro e procure reduzir de onde você gasta mais. Segundo ponto, é você se pagar primeiro. Então você recebe aquela sua renda mensal, seja de 2 mil, seja de 5 mil, seja de 10 mil, seja de 30 mil, recebe aquela renda, separa parte dela para você investir. E onde é que eu invisto esse dinheiro? Primeiro passo é você criar uma conta na corretora, se você ainda não tem. Então cria a conta na corretora, taxa zero, né? Por exemplo, o Banco Inter, ou então a Clear, ou então qualquer outra corretora que esteja disponível. Eu recomendo corretoras que sejam taxa zero, onde você não pague pela corretagem. E aí, depois de você fazer isso, você vai montar a sua reserva de emergência. Ou seja, você vai separar pelo menos 6 meses do seu gasto mensal para você investir, para você colocar ali no Tesouro Direto, tá bom? De preferência Tesouro Selic. E aí aquele dinheiro vai render, vai aumentar a cada mês, tá legal? Então, conforme você faz isso, conforme você investe seu dinheiro, você aumenta seu patrimônio e você futuramente vai começar a criar renda passiva. Isso acontece no momento que você começa a investir em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, ou seja, investimentos de renda variável. E se você perdeu a última live que a gente fez, na semana que vem vai ter a gravação dela, mas basicamente lá eu explico a diferença de renda fixa
e renda variável, né? Que renda fixa é você emprestar dinheiro, seja para um banco, no caso de você investir no CDB, ou você investir na debênture, que é você emprestar dinheiro para uma empresa, ou você emprestar dinheiro para o governo, que é o caso do Tesouro Direto. Então, esses três tipos de investimento, por exemplo, são investimentos de renda fixa, onde você empresta dinheiro para alguém. Já a renda variável é quando você investe em um projeto, como, por exemplo, investir em ações, você está investindo numa empresa. Quando você coloca dinheiro em ações, você coloca o dinheiro na menor parte da empresa, se torna sócio de uma empresa, porque você possui parte dela. Então, no momento que você compra ação, por exemplo, de Magazine Luiza, você se tornou sócio da Magazine Luiza, e quando ela distribui os lucros para os acionistas, você que passou a se tornar um deles, você que passou a ser um deles, você recebe parte dos lucros da Magazine Luiza, tá legal? E quanto mais ativos você possui, mais ações você tem de Magazine Luiza, de Banco do Brasil, de Petrobras, de várias empresas que estão listadas na bolsa, maior vai ser a sua renda passiva, maior vai ser o dinheiro que você possui. E se você reinveste esse dinheiro, você reinveste esses dividendos, como são chamados, você aumenta, você cria o verdadeiro efeito bola de neve. Por quê? Porque você está usando a renda que veio dos seus ativos para comprar novos ativos. E aí você aumenta o efeito bola de neve, você aumenta o seu patrimônio, você aumenta a sua renda passiva, você reinveste essa renda passiva e cria mais fontes de renda passiva para você. Tá legal? Então, Yuri, como é que eu faço para me aposentar, viver de renda, alcançar minha liberdade financeira? Muito simples. Todo mês, separe parte do seu dinheiro, se pague primeiro, separe parte do seu dinheiro e coloque em ações, em fundos imobiliários, em ETFs que gerem renda passiva para você e que aumentem seu patrimônio todo santo mês, certo? Que aumente a renda que você recebe. E aí, ao longo dos anos, você vai aumentar tanto o seu patrimônio como a sua renda que você vai alcançar a liberdade financeira, tá bom? Mas o primeiro passo é fazer o seu 80-20 dos gastos, saber onde seus gastos impactam mais as suas finanças e pode ser, por exemplo, um parcelamento. Pouca gente sabe, mas o parcelamento ele tem juros, né? Se pagar à vista for mais barato do que parcelar, significa que aquele parcelamento tem juros. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra de, não sei, um celular. E o celular custa R$ 3.000. Se você paga à vista aquele celular, digamos que o lojista te fala que vai ser 2.700, ou seja, você tem 10% de desconto. Se você vai parcelar em 10 vezes, vão ser 10 vezes de R$ 300, que vai dar o total R$ 3.000. Nesse caso, vale mais a pena você pagar à vista do que você parcelar, certo? Porque a taxa de juros dessa economia que você está fazendo, ela é mais vantajosa do que de repente algum investimento que você faça. Então, se você opta por parcelar essa compra e ao mesmo tempo o seu dinheiro está investido, digamos assim, na poupança, você tem R$ 20.000 na poupança ali parado, né? O dinheiro que vai render na poupança é muito menor do que a taxa de juros que você receberia se tivesse pago à vista. Em outras palavras, se você pega o dinheiro da poupança e usa para pagar aquela compra à vista, ao invés de parcelar, você acaba economizando dinheiro, certo? Você acabou fazendo seu dinheiro render mais. Yuri, quando é que eu sei que é melhor parcelar, quando é melhor pagar à vista? Tem uma planilha que eu elaborei para isso, né? Para quem tem dúvida de quando é melhor parcelar ou pagar à vista, basta colocar o valor da compra à vista, e o valor das parcelas e a quantidade de parcelas, que aí ele calcula para você se vale a pena mais você parcelar ou se é melhor você pagar à vista, tá bom? Se quiser essa planilha, fala no meu Instagram, Yuri, quero a planilha, que eu passo para vocês, tá legal? Quem tá vendo no YouTube, eu vou deixar aqui no meu Instagram, basta mandar uma mensagem pelo Instagram dizendo assim, Yuri, quero a planilha, que aí eu mando para vocês. E com essa planilha vocês conseguem saber quando é melhor parcelar ou pagar à vista, tá legal? Isso é muito importante porque com isso vocês vão economizar dinheiro. Se vocês economizam dinheiro, vocês têm mais dinheiro para investir. Se vocês investem mais, vocês aumentam a renda passiva e vai criando essa verdadeira bola de neve até o ponto que você consegue alcançar os objetivos que você tem quando você sabe investir seu dinheiro, tá legal? Então, deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta no YouTube ou no Instagram. Deixa eu ver aqui no Instagram rapidamente. Certo, por enquanto não. Vou botar aqui pro YouTube. Então no YouTube, deixa eu ver aqui. Pronto, uma coisa que o pessoal pergunta muito. Deixa eu ver aqui, uma coisa que perguntam muito. Como fazer se você não tem controle nenhum do seu dinheiro, né? Como fazer se você não tem controle nenhum do seu dinheiro? O primeiro passo é você descobrir onde o seu dinheiro está. Se, por exemplo, o seu dinheiro está numa previdência privada, você tem que descobrir quanto o seu dinheiro está rendendo naquela previdência privada. Se o seu dinheiro está indo para um financiamento de um carro, de uma casa, você tem que saber quanto de juros você está pagando naquele financiamento e se tem a possibilidade de reduzir a taxa de juros que você está pagando ali. Porque uma redução, seja de 1%,
num financiamento de uma casa, né, faz uma diferença muito grande no final da conta, tá legal? Então, mesma coisa para carro, tá financiando carro, tá financiando casa, né? Seja qual financiamento você estiver fazendo, descubra qual é a taxa de juros dele e veja uma maneira de você diminuir essa taxa, certo? Então, o que você não deve fazer é você ter parte do seu dinheiro parado ou investir em um local que esteja rendendo muito pouco e ao mesmo tempo estar financiando uma casa, um carro ou qualquer outro bem que você poderia ter dado uma entrada maior, ter pago menos juros nele, certo? E você está vendo seu dinheiro render um pouquinho aqui e perdendo muito aqui com aquele financiamento que você está fazendo. Tá legal? A mesma coisa se aplica, como eu falei, para parcelar ou pagar à vista. Se você parcela uma compra podendo pagar à vista e o desconto é considerável, você está perdendo dinheiro, especialmente se você tem dinheiro parado em outro lugar, que você poderia ter usado para ter pago aquela compra à vista, ao invés de ter parcelado, certo? Então, outro ponto, se eu não... Sim, só para finalizar, trazer o último exemplo de uma pessoa que também conseguiu seu 2x90, né? Eu já falei de uma aluna que ela tava endividada e em menos de 40 dias ela quitou o endividamento que ela tinha, se livrou de um passivo que ela tinha, que no caso em particular dela foi o carro, né? E ela vendeu um excelente preço, porque agora o preço dos veículos está muito alto, então ela vendeu o carro a um ótimo preço, se livrou das dívidas que ela tinha, se livrou do passivo que ela tinha, que era o carro, que ela gastava com manutenção, com o financiamento, com gasolina, com seguro, com IPVA, se livrou desse passivo, se livrou das dívidas, ou seja, ela não está mais pagando juros das dívidas que ela tinha, e agora separou ainda 30 mil reais que sobraram para colocar o dinheiro dela para render todos os meses, certo? Então teve essa primeira aluna, teve outro aluno que também nunca conseguiu juntar 40 mil reais, e pouco depois que fez um treinamento, ele conseguiu juntar mais de 100 mil reais. Por quê? Não porque ele ganhou uma fortuna, não porque ele ganhou uma herança, nada disso aconteceu. Ele ganhava 4 mil reais por mês antes, continuou ganhando 4 mil reais, mas ele percebeu que parte do dinheiro dele estava em passivos, ou seja, estava em bens que desvalorizavam com o tempo e que tiravam dinheiro dele todo santo mês, certo? Quando ele se desfez desses passivos e colocou o dinheiro dele para investir, ele conseguiu juntar mais de 100 mil reais em investidos, certo? Eu já mostrei o print desse depoimento desse aluno. Enfim, esses são apenas dois exemplos de vários de pessoas que perceberam que o dinheiro deles estava mal aplicado, né? Seja num financiamento, seja com alguma compra que eles parcelaram ao invés de ter pago à vista, se possível, seja numa previdência privada, seja o dinheiro que estava no banco, num investimento ruim, que esteja rendendo menos do que o CDI, seja nessas aplicações e em várias outras, ou seja em outro local, o dinheiro deles estava perdendo poder com o tempo, certo? Estava em ativos que estavam em passivos, na verdade, ou seja, bens que acabam desvalorizando, que acabam criando novos gastos para eles. No momento que eles perceberam isso, eles tiraram o dinheiro desse local e colocaram o dinheiro colocaram o dinheiro deles onde fosse gerar mais frutos, certo? Então, no momento que eles fazem isso, eles aumentam a renda passiva deles, aumentam o patrimônio deles, aumentam o dinheiro que eles recebem todos os meses, tá legal? E é isso. Então, se você teve qualquer dúvida assistindo essa live aqui, né, esse vídeo, pode deixar na parte de comentários. Se tiver qualquer sugestão para uma nova live no futuro, pode deixar aqui também, que que a gente está elaborando novos temas para as lives, certo? E se você perdeu as lives da semana passada, fique atento porque na próxima semana elas vão ficar disponíveis para você pelo YouTube também, tá legal? E é isso, vamos encerrar a live de hoje. Obrigado por todos que participaram aqui no Instagram e também no YouTube. Como eu falei, pelo Instagram eu não consigo ler as perguntas de vocês, mas pelo YouTube aqui eu leio e consigo responder da melhor maneira possível, tá legal? Obrigado a todos por participar, foi isso pela live de hoje e estamos encerrando agora.